Finalista da Copa do Nordeste de 1994 e semifinalista da competição em 2022, veja nesse vídeo como o CRB chega para o Regional em 2023. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, mais um vídeo para o guia da Copa do Nordeste de 2023, nesse vídeo para falar sobre o CRB. CRB que teve algumas mudanças nessa final de temporada de 2022 para temporada, visando a temporada de 2023. A gente tem muita coisa para falar, mas antes de começar o conteúdo, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o like, para você ativar o sininho também de notificações. Lembrando que já no canal já tem um vídeo sobre o CSA, sobre o Santa Cruz e sobre o Vitória, então você pode acompanhar também como essas equipes chegam. Sobre o CRB, vou trazer um pouco do contexto, vou trazer uma provável escalação e a minha expectativa para o CRB na Copa do Nordeste. CRB que já começa na fase de grupos, foi o campeão estadual de 2022, campeão sobre o Asa de Arapiraca na final, ganhou, ultrapassou o CSA na semifinal e aí chega, foi campeão da competição e aí chega já dentro da fase de grupos para a Copa do Nordeste de 2023. 2022 CRB, contextualizando um pouco, foi um ano que teve o título estadual, chegou a uma semifinal de Copa do Nordeste, parando para o Sport na semifinal. E depois, numa Série B, foi uma Série B um tanto quanto morna para o CRB. Né? A CRB teve algumas mudanças, chegou o Daniel Paulista enquanto o CRB estava na zona de rebaixamento, e tirou o CRB da zona de rebaixamento, mas não fez muito mais do que isso. Conseguiu manter a equipe numa zona intermediária da tabela da Série B. E já na reta final da Série B, Daniel Paulista sai, é contratado Humberto Louser, e Humberto Louser projeta, junto à direção, faz algumas contratações visando essa temporada de 2023. Né? E olhando o time em si, né? Já trazendo as prováveis escalações, uma provável escalação do CRB para a temporada de 2023, olhando de fato a Copa do Nordeste. O CRB continua com o Diogo Silva no gol, um goleiro que tem algumas limitações sim, mas vem sendo o goleiro titular do CRB nas últimas temporadas. Na lateral direita com algumas mudanças. Sai Reginaldo, sai o Raul Prata e chega Hereda e chega também o jogador Matheus Ribeiro. Matheus Ribeiro que já trabalhou com Humberto Louser. Né? Vou trazer outros nomes também que estão nesse grupo do CRB que já trabalharam com Humberto Louser, mas a lateral direita fica muito entre esses dois jogadores que foram pouquíssimo utilizados em 2022. O Hereda por problemas físicos, problemas de lesão, e o Matheus Ribeiro por ser opção ali no Vasco e não ser tão utilizado assim. Matheus Ribeiro que pode jogar tanto na lateral direita como na lateral esquerda, mas a preferência é pelo lado direito. E aí fica essa briga entre os dois, né? Entre o Matheus Ribeiro e o Hereda. Eu vejo o Hereda um lateral mais equilibrado, um cara que apoia bem, um cara que defende também muito bem. O Matheus Ribeiro eu já vejo um cara que é mais para o ataque. Defensivamente ele tem mais limitação. Mas a lateral direita do CRB está nessa base aí entre Hereda e o Matheus Ribeiro. A zaga chegaram alguns reforços para o sistema defensivo, chegaram alguns reforços para a zaga em si, e aí fica um Gum, experiente Gum, aquele mesmo ex-Fluminense, que não tem um contrato ainda firmado para toda a temporada de 2023, mas a tendência é ele ganhar algumas oportunidades nesse início de temporada. Então, se repetir a zaga do ano de 2022, fica Gum como zagueiro direito e o Gilvan como zagueiro esquerdo. O Gilvan é ex-Botafogo. Dois zagueiros que têm muitas limitações e têm pouquíssimas mobilidades, né? Os dois são muito lentos. Mas para a zaga, principalmente para a zaga direita, chegou o Fábio Alemão, ex-Sport, chegou também o Otávio, ex-Mirassol, e o Simon, que estava no Londrina em 2022. Então vai ter uma grande competição por essa zaga, principalmente pelo lado direito da zaga. A tendência é algum ganhar algumas oportunidades, principalmente no início aí da temporada, então pode ser que no início da Copa do Nordeste o Gum inicie, mas eu vejo uma possibilidade muito grande do Alemão conquistar essa vaga de titular do CRB. Do lado esquerdo da zaga, o Gilvan realmente deve prevalecer. Olhando para a lateral esquerda, segue com o Guilherme Romão, um lateral esquerdo que é muito equilibrado, que apoia bem, defende também muito bem. Em muitos momentos que o CRB tinha algumas baixas, não rendia tanto em 2022, o Romão sobressaía. Né? Então ele deve ser
o lateral esquerdo titular, mas vai ter uma boa briga, né? Como não se tinha um bom tempo nessa lateral esquerda, porque o Romão era a soberania. E aí chega o Luiz Henrique, ex-Bahia, para tentar brigar um pouquinho aí com o Romão nessa condição de titular. Eu vejo o Luiz Henrique como um lateral esquerdo que apoia muito bem. Acho que vai ter uma boa briga aí nessa condição da lateral esquerda, mas para início de temporada vejo o Romão, e olhando a Copa do Nordeste, vejo o Romão como lateral esquerdo titular. Olhando para o meio de campo, alguns bons nomes chegaram ao CRB, mas outros bons também, como o Juninho Valora, permaneceram. Então aí tem também outra posição no meio de campo que deve ter alguma briga. Como primeiro volante, o Auremir, ex-Goiás, deve ganhar essa posição, né? Não vejo muito quem vai brigar com ele ali. Tem um jovem Jalisson ainda que pode ser um jogador que vai ser utilizado em alguns momentos, mas como titular, o Auremir deve ser esse primeiro volante. Como segundo volante, Juninho Valora deve também estar nesse time titular do CRB. Juninho que chegou ao CRB no meio da temporada 2022 e é um cara que constrói muito bem o início das jogadas. É um cara que tem um poder ali realmente de organizar essa saída de bola do CRB. Então, o Juninho Valora deve ser esse segundo volante do CRB. Olhando um pouco mais à frente, na própria condição do Juninho Valora, ele pode ter uma briga ali com o Anderson Leite, ex-Juventude, que também já trabalhou com o Humberto Louser, mas eu acho que o Anderson Leite pode até ser utilizado como um cara que joga um pouco mais à frente. Não é um 10 de fato, mas para o Humberto Louser ele pode ser utilizado ali um pouco mais à frente do Juninho Valora. Então fica uma briga interessante entre o Anderson Leite, o Denner, que chega do Sport, e também o Longini. Na verdade, o Longini deve ser reserva, pode ter uma condição de briga maior entre o Denner, que de fato é meio ofensivo, com o Anderson Leite. Olhando já para o ataque é comandado pelo Anselmo Ramon, experiente Anselmo Ramon, que já trabalhou com o Humberto Louser na Chapecoense, foi campeão em 2020 da Série B com o Humberto Louser, o Anselmo Ramon, que é um cara experiente, que já é muito rodado, e é um cara para definir realmente as jogadas. Em muitos momentos na temporada de 2022 que ele estava no CRB, ele saía da área para ajudar na construção das jogadas. Mas acredito que com o meio de campo fortalecido, o Anselmo Ramon tende a ficar um pouco mais infiltrado realmente entre os zagueiros para definir as jogadas. Na briga pela posição com ele tem o Gabriel Conceição, que pertence ao Botafogo, teve um contrato aí de empréstimo renovado com o CRB, e aí fica o Gabriel Conceição ou o Anselmo Ramon, mas a tendência é o Anselmo Ramon ser esse centroavante, ser esse 9 do CRB. E o Gabriel Conceição pode jogar como um atacante de lado, como um ponta, por exemplo. Ele entrou muito bem em 2022, jogando como um ponta direito. Então pode ficar ali na ponta direita o Gabriel Conceição e pode disputar a posição com o Mike, por exemplo. Mike também chega ao CRB nessa temporada e para essa temporada de 2023. Então pode ter uma briga ali entre o Mike e o Gabriel Conceição e o Emerson Negueba. Emerson Negueba, jovem atleta que está no CRB há 3 temporadas, e aí é um cara que oscila demais, mas para a Copa do Nordeste, para esse início de temporada, a tendência é que ele possa ganhar algumas oportunidades. Mas para titular, como ponta direita, eu enxergo mais o Mike tendo a preferência comparado com o Gabriel Conceição e também em relação ao Negueba. Olhando para o lado esquerdo, tem uma condição ali do Renato e também do Copete, né? O Renato chega aí com uma opção para ataque de lado, o próprio Copete também, que está tendo um problema na questão contratual com o Bahia, não se sabe ainda se ele realmente vem ou não. Lembrando, estou gravando esse vídeo em um momento de pré-temporada, né? E algumas reformulações, algumas coisas podem acontecer, alguns outros jogadores podem chegar aí para o ano e pode ter alguma reformulação dentro dessa provável ou dentro de algumas informações que eu passo. Mas a tendência é ocorrer esses 11 iniciais. Esses 11, na verdade, eu coloquei até algumas possibilidades, mas eu apostaria no CRB com essas informações que eu passei, começando com o Diogo Silva, tendo ali na lateral direita o Hereda, Gum e Gilvan para a Copa do Nordeste, tendo uma possibilidade do alemão ganhar uma vaga no lugar do Gum. Lateral esquerda começando com o Romão, meio de campo Auremir, Juninho Valora, o Anderson Leite ou Denner como um meia um pouco mais avançado, Anselmo Ramon no comando de ataque, na ponta direita o Mike, e do lado esquerdo o Copete ou Renato.
São esses os 11 iniciais que eu prevejo aí, mas pode também ocorrer, eu trouxe essa provável num 4-3-3, mas também pode ocorrer o CRB vindo numa formação diferente, vindo num 4-4-2. E aí, mantém essa linha de defesa que eu acabei de informar, no meio de campo, tendo ali o Auremi, Juninho Valora, tendo o Anderson Leite e o Denner. Eu acho que fica um meio de campo um pouco mais encorpado, um meio de campo que pode construir mais, dependendo do jogo. Acho que esse meio de campo pode prevalecer. E o ataque, tendo o Anselmo Ramon e tendo uma briga ali entre o Mike, entre o Copete, entre o próprio Gabriel Conceição também e o Renato. Então fica uma briga maior para esse segundo atacante, mas o Anselmo Ramon deve ser de fato aí o centroavante. Trouxe aqui duas prováveis escalações do CRB, né, com algumas peças alternativas também. Queria que você comentasse aqui embaixo o que você acha, o que você opina sobre essas prováveis escalações, se você colocaria outro jogador, também você pode comentar aqui embaixo. E sobre as minhas expectativas sobre o CRB na competição, acho que é um ano que o CRB manteve uma boa base da temporada passada, trouxe alguns reforços. Eu tenho algumas dúvidas em relação à lateral direita, porque tanto o Hereda como o Matheus Ribeiro foram jogadores que não atuaram tanto em 2022, mas eu acho que é um time que está completo. É um time que chega completo para essa Copa do Nordeste, tende, na minha visão, a repetir o feito de 2022, chegando ali a uma semifinal. Acho que tem sim um conjunto melhor, inclusive, do que 2022 para essa Copa do Nordeste agora de 2023, a equipe do CRB. Mas eu queria saber de você. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre esse CRB. Também, novamente, pedir para você se inscrever aqui no canal, para você deixar o like, para você ativar o sininho de notificações, porque isso ajuda demais o meu trabalho e não custa nada a você. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.